Pessoal, vamos iniciar aqui então a nossa 28ª aula da nossa série do guindaste rebocável. Então, na última aula, pessoal, a gente parou na peça 59, a gente concluiu a peça 59, e agora a gente vai iniciar a partir da peça 58, tá bem? Então, olha só, eu vou abrir aqui nas peças de referência a peça 58 para mostrar para vocês, e aqui está ela. Ela é nada mais, nada menos que um anel de nylon, tá? É uma peça de nylon aqui, e eu vou mostrar aqui para vocês onde ela está no nosso projeto. Bom, o que acontece? Aqui, pessoal, ó, essa submontagem aqui da nossa patola, eu vou abrir ela aqui. Aqui está, ó, a nossa peça 0,58. Então, ela vai aqui, fixada. Estão vendo? Aqui vai a peça 58. O que acontece? Ela é uma peça de nylon. E o nylon, pessoal, a gente utiliza muito ele onde vai ter atrito, contato entre peças. Por quê? Porque o nylon ele é muito resistente ao desgaste, tem uma alta resistência mecânica, é um plástico muito utilizado na indústria. E nesse caso aqui, vai até uma dica para vocês, sempre que vocês tiverem partes nos projetos de vocês, onde vai haver o contato entre peças, vocês podem utilizar o nylon, é uma opção, tá bem? Então, nesse caso aqui, o que acontece? Aqui está o conjunto da nossa patola. Então, aqui vai parafusar essa peça de nylon, esse anel de nylon, e ele vai aqui dentro, ó, vou mostrar para vocês. Eu vou fazer um corte aqui que fica mais fácil para eu mostrar. Vou selecionar aqui, vou cortar. Ó. Aqui está ela. Esse tubo aqui, ó, essa montagem que eu abri para vocês é essa aqui dentro, ó. E ela tem um tubo aqui que ela vai dentro, ó. Tem um tubo aqui, depois vocês vão ver na parte de modelagem e montagem, tem um tubo aqui. E essa peça aqui, essa nossa patola, ela corre aqui dentro, ó. Ela corre aqui dentro. Então ali está o contato entre o nylon, ó, o nylon e o aço, ó. Estão vendo? Eu não quis deixar o contato de aço com aço, dessa peça aqui com essa peça aqui, eu não quis fazer isso. Então o que eu fiz? Eu peguei e coloquei essa peça de nylon ali para evitar que tenha muita folga aqui dentro, então ela seria como um espaçador ali dentro. Aqui também, depois a gente vai fazer essa peça aqui, ela é também uma peça de nylon, aqui tem um contato dela com o aço, tá bem? Então isso é uma coisa muito utilizada, pessoal, são peças de nylon nesses casos assim. Por exemplo, aqui, ó, lá no início do nosso projeto, não sei se vocês vão lembrar, deixa eu fazer uma coisa aqui. Lá no início do nosso projeto, ó, a gente a gente modelou essa peça aqui, que foi a peça 111, por exemplo, e ela também é um espaçador de nylon, estão vendo? Ó? Ali está ela. Ela é um espaçador também. Então, o que acontece? Essas lanças elas vão para frente e essa parte de aço aqui entra em contato com o nylon ali, certo? Então, assim, é muito utilizado, pessoal, muito utilizado mesmo, em partes assim onde há um atrito entre peças, onde vai haver um desgaste, onde tem que correr uma peça com relação a outra, digamos assim, e a gente bota peças de nylon, aí, que é uma solução barata, viável e que atende à necessidade, tá? Então, olha só. Deixa eu só dar um reconstruir aqui. Então, vamos lá. A peça 58 que a gente vai fazer é aquela ali que eu mostrei para vocês agora, e aqui está. Essa aqui vai ser a vista isométrica dela, porque é a mesma vista isométrica que ela tem lá no nosso desenho. Então, vamos lá. Vamos aqui em novo, 2 cliques em peça, orientação de vista, isométrica, vou pegar aqui o plano frontal, vou selecionar ele e vou vir em esboço, com o botão esquerdo aqui. Então, eu vou pegar a ferramenta círculo, na origem aqui, eu vou dar um clique, outro clique aqui, mais um clique aqui, outro aqui, vou pressionar ESC. Agora eu vou medir a nossa peça. Então aqui o diâmetro é 137,7 e aqui 121. Então esboço, dimensão inteligente, aqui eu vou colocar 137,7 e aqui 121. Pressionar ESC. Agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou ver a largura dela. A largura dela é 40 milímetros. Então, recursos, ressalto base extrudado, vou colocar aqui plano médio, para ele ficar metade para lá, metade para cá. E vou colocar aqui 40, ó, e vou dar OK. Pronto, nasceu a nossa peça aqui. Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse corte aqui, ó,
do nosso parafuso. E olha que legal uma coisa aqui, até uma dica, não é uma dica não, uma coisa um pouco óbvia que eu quero mostrar para vocês, mas é interessante eu mostrar aqui porque eu sempre mostro na prática aqui tudo para vocês. O que que acontece, pessoal? Se vocês observarem aqui, ó, o parafuso, ele tá para dentro aqui, eu não deixei essa face dele alinhada com essa face aqui do nylon. Por quê? Porque, pessoal, isso aqui com o tempo vai desgastar, vai demorar para desgastar, mas vai desgastar. Então eu deixo o parafuso para dentro para eu ter isso aqui vai levar um tempo para desgastar isso aqui. Então imagina o seguinte, se eu deixasse isso aqui alinhado com essa face, em pouco tempo ia desgastar o mínimo que seja ali, e aí esse parafuso aqui, ele ia estar entrando em contato com a face do tubo lá onde vai essa montagem que ela corre por dentro. Entenderam? Então a gente tem que se ligar nisso tudo, pessoal. Nesse caso aqui eu fiz um rebaixo maior, ó. Olha só a distância que tem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo medir aqui. Eu acho que eu não vou conseguir porque ele vai pegar a tangência aqui, ó. É aproximadamente 2 milímetros, ó. Que é a cota preta ali, ó. Tá? Então 2 milímetros mais ou menos. Então assim, até desgastar esses 2 milímetros aqui vai levar muito tempo, porque é puxado manualmente, isso aqui. Então tudo isso a gente tem que se ligar, pessoal. Cuidem dos projetos de vocês, tudo tem que ser pensado. Não poderia deixar essa face aqui alinhada com essa face aqui, porque em pouco tempo ia desgastar o nylon e esse parafuso ia estar entrando em contato com o metal lá do tubo onde isso aqui vai dentro. Então tudo isso a gente tem que se ligar, entenderam? Então eu procuro sempre mostrar essas coisas para vocês, porque são dicas que a gente vai trocando aqui nos nossos projetos, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer esse cara aqui, ó, que é o corte, ó. Então assim, deixa eu ver aqui, ele tem 2 milímetros aqui, o diâmetro é 9. Bom, eu vou deixar aqui para ficar mais fácil para a gente enxergar. Então venho aqui ó, no plano frontal, ó, que é o plano que está cortando ao meio aqui o nosso projeto. E por que ele está cortando ao meio? Porque quando eu coloquei o ressalto aqui, ó, eu coloquei plano médio, então ficou metade para lá, metade para cá, a gente desenhou no plano frontal, então ficou metade para lá, metade para cá, e por isso que ele está no meio, aquele plano ali. Então a gente tem que, até isso a gente tem que cuidar, porque se eu não fizesse assim, eu tenho que vir aqui, criar um novo plano, e não é legal isso, porque eu vou estar aumentando o tamanho da minha peça. Então eu vou vir aqui no plano frontal, vou selecionar ele e vou vir em esboço. E agora eu vou pegar aqui a ferramenta linha, ó. Vou dar um clique aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, vou pressionar ESC. Bom, essa linha aqui, pessoal, eu vou selecionar ela e vou vir aqui em geometria de construção. Não, na verdade, deixa eu ver se ela é isso aí. Na verdade ela pode ser. Eu seleciono essa linha aqui e coloque assim, a geometria de construção. E agora venho aqui em esboço, seleciono a ferramenta linha ao lado dela, setinha aqui, linha de centro. Então agora selecione aqui a origem e pressione em ESC. Então tem que ficar preta essa linha de você, ela tem que ficar na vertical, tá? E agora eu vir aqui em dimensão inteligente, vou selecionar essa linha aqui, essa aqui, vou arrastar para cá, ó, ele vai pegar o diâmetro ali, vou colocar 9. Então ele vai pegar daqui, a distância daqui até aqui. Então arrastem para cá para pegar. Se o SolidWorks de vocês é muito antigo e ele não está pegando, coloquem 4,5 daqui até aqui, ó, dá no mesmo. Por quê? 4,5 é 9 dividido por 2. Então não tem problema nenhum. Bom, aqui, ó, dimensão inteligente, essa linha aqui vai ter 4 milímetros. E a distância. Agora pressionem Shift, pessoal, tá? Shift, selecionem com Shift pressionado, selecionem essa linha aqui e essa aresta aqui, ó. Peraí que eu não consegui pegar ela. Vou vir aqui em dimensão inteligente, vou pressionar Shift, vou selecionar essa linha. E agora essa aresta aqui, ó. Podem soltar Shift, tá vendo? Essa aresta aqui, ó. E vamos colocar aqui 2 milímetros. Entendeu? Vocês vão pressionar Shift, vão selecionar essa linha aqui e aqui. Se vocês quiserem melhorar o desempenho no SolidWorks de vocês, para pegar ali, porque está um pouco ruim o meu caso aqui, vem aqui em opções, ó. Propriedades do documento, qualidade da imagem. E aumentem a qualidade aqui, ó. Só que daí o que vai acontecer? Pode ser que o SolidWorks de vocês fique um pouco mais lento. Tá? Já estou avisando isso. Por quê? Porque vai melhorar muito a qualidade da visualização. Se eu aumentar aqui, ó. Eu não vou aumentar no meu, tá? Mas testem aí no de vocês.
O meu eu vou deixar no meio termo aqui que tá bom, tá? Bom, agora dimensão inteligente, vou selecionar essa linha aqui, essa aqui e vou colocar 45. Esse diâmetro aqui em cima vai ser 16. Então, esboço, dimensão inteligente, daqui até aqui, ó. Diâmetro, ó, vou arrastar para cá, 16. Vou pressionar ESC, agora vou pressionar CTRL, manter CTRL pressionado, selecionar esse ponto aqui e essa linha, ó, essa aresta, aliás, com CTRL pressionado, seleciono esse ponto e essa aresta eu vou colocar coincidente. Ok, perfeito, ó. É isso aí, ó. Agora a gente vem aqui em recursos, corte por revolução, vou dar um sim aqui e vou selecionar essa linha aqui, ó, eixo revolução, selecionem essa linha de centro aqui. E o SolidWorks vai revolucionar aqui, pessoal, cortando, ó. E vocês deem ok, ó, e pronto, ó. Tá pronto ali o nosso encaixe para um parafuso. O parafuso que vai aqui é um DIN 7991, deixa eu ver aqui, acho que é M8 por 40 por alguma coisa, não vou chutar aqui porque eu não vou saber. Ó, vou abrir aqui para a gente ver. É um DIN 7991 M8 por 20, tá? Então, o DIN 7991 é um Allen cabeça escariada, pessoal, que é esse parafuso aqui. Tá bem? Bom, então, o que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, ó, em padrão linear, selecionar essa seta, vou vir aqui em padrão circular, ó. E aqui em direção eu vou selecionar essa aresta aqui. E aqui em recursos eu vou selecionar esse corte aqui, ó, esse furo aqui, ó, do corte. E ele já colocou ali os 4. Então vocês vêm aqui e colocam espaçamento igual, 360 graus, a quantidade 4 e deem ok, ó. Perfeito. E agora vamos ir aqui em material, na nossa peça, botão direito aqui, botão direito em material, venham aqui em editar material. E aqui em, vamos ver aqui, deixa eu lembrar, outros materiais, não, acho que é plásticos. Aqui, ó, venham em plásticos, e vamos pôr aqui nylon 6/10, pode ser esse aqui, ó. Selecionem ele, venham aplicar, fechar. E pronto, tá aqui, ó. Olha que interessante, pessoal, o meu SolidWorks, ele tem um bug aqui, que quando eu coloco aquele material de nylon, ele fica transparente a peça aqui, olha que bug interessante. Se o de vocês acontecer isso também, tá? Vocês vêm aqui no nome do arquivo aqui, ó, botão direito e marquem aqui, ó, transparência de nível superior. Marquem ali. Agora cliquem com o botão direito aqui e desmarquem, ó, que ele vai voltar ao normal, tá? Ele voltou ao normal, ele só está muito branco aqui porque é a cor do nylon mesmo, ele é branco assim. Então vou vir aqui em peça 1, que é a nossa peça aqui. Vou selecionar aqui a aparência, ó, vou vir em peça 1. E vou colocar aqui uma cor. Na verdade, antes de colocar a cor, ele não vai deixar eu colocar. Eu tenho que vir aqui com o botão direito no nome da peça. Venho nessa seta aqui e remover aparências, ó. Removi. Agora eu venho aqui no nome da peça, botão direito, seleciono essa setinha de aparência. Peça 1 ali. E vou selecionar aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, esse aqui é muito escuro. Selecionem esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui eu posso selecionar de vocês, o último da segunda fileira. E deem ok. Pronto. Perfeito. Se não selecionarem, esse aí também não tem problema. Isso aqui é detalhe. Agora eu vou pegar aqui o plano superior, vou vir em exibir, e plano direito em exibir, porque eu vou utilizar eles lá nas montagens depois. E vamos salvar a nossa peça. Vou vir aqui na área de trabalho, na nossa pasta PMGR001. Vou selecionar aqui a 059, só para pegar o código dela. E vou colocar aqui 058. Ó. E vou dar Enter. Pronto, está pronto aqui a nossa peça. Nossa 058 está pronta. Eu vou fechar ela aqui. E já vou vir aqui nas peças de referência e vou excluir ela. E vou abrir a 057. Bom, a 057,
Eu sinceramente não sei que peça é e eu vou ter que pesquisar aqui. Eu acho que é essa aqui, ó. Ah, essa aqui é 0,56. Ah, 0,57 é essa aqui, pessoal. Essa peça aqui, ó. Aqui está ela. Aqui vai uma chapa de aço, ó, que ela vai soldada aqui. Poderia ir um tampão aqui. Tem os tampões, as tampas para metalon que a gente utiliza. Poderia ir uma aqui também tranquilamente, tá? Mas eu resolvi colocar essa peça soldada aqui. Então, ela é essa peça aqui, ó. Isso aqui, conforme eu mostrei na aula 1 para vocês, quando a máquina chega no local, a gente tira esse pino aqui. Isso aqui tá para cima. Tá aqui, ó. Ele tá para cima quando eu estou transportando. Lá no local eu tiro isso aqui, coloco para baixo e faço a sequência aqui de funcionamento da máquina conforme eu mostrei lá na aula 1 para vocês. Quem não se lembra, volta na aula 1 lá que eu mostro todo o funcionamento dela. Bom, então a peça 1 ela é essa aqui e a vista isométrica dela pode ser exatamente essa vista aqui, tá bem? Então vamos aqui em novo, 2 cliques em peça, orientação de vista isométrica, vou pegar o plano superior, ó, e vou vir em esboço. Vou pegar aqui a ferramenta retângulo central, vou dar um clique aqui na origem, ó, arrastei para cá, vou pressionar S, que é outro clique, para fixar ali. Então vamos ver as dimensões. Esse raio aqui é um raio de 2. A espessura dela é uma chapa de 1/8 de polegada, que dá 3,2 milímetros aproximadamente, 3,18 para ser mais exato. Então aqui tem 75 e aqui tem 75. Então o metalon é uma chapa de 75 milímetros por 75 milímetros. Pressionar S, vou pegar aqui, ó, esboçar filete, vou colocar aqui 2, selecionar aqui, 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 vou dar OK. Orientação de vista. Vou colocar aqui chapa metálica, flange, base e aba. E a espessura 3,2. E dei OK. Botão direito em material, a ISO 1020. Eu nunca lembro da nossa cor aqui, ó. Acho que é 255 108.0. Então, botão direito aqui no nome da peça. Vem aqui nessa seta de aparência. O nome dela ali, peça 2. Então, aqui eu vou pôr 255 108 e 0. OK. E eu vou selecionar aqui o plano frontal, selecionar ele, eu vir em exibir, e o plano direito também, eu selecionei ele, eu vir em exibir. Pronto. Ó. Vou salvar. Vou vir aqui na área de trabalho, na nossa pasta, vou selecionar 0,58, só para pegar o código dela. Vou colocar aqui 0,57. E vou dar Enter. E vou salvar. Pronto, mais uma peça concluída. Eu já vou vir aqui na pasta de peças de referência e vou excluir a 0,57 e já vou abrir a 0,56. A 0,56 é essa de baixo aqui, ó. Então, olha só que interessante. A gente pode fazer o seguinte, pessoal. A gente pode pegar a peça 0,57 que a gente fez, copiar ela, salvar com o nome de 0,56 e modificar ela. Que é isso que a gente pode fazer. Não precisa fazer do zero. Isso é uma coisa muito comum que eu faço nos meus projetos. Então, ao longo das aulas aqui, a gente foi intercalando. Teve peças que eu copiei, teve peças que eu fiz do zero para praticar com vocês. Então, isso é uma coisa muito comum que eu faço nos meus projetos, tá? Então, olha só, vamos aqui na área de trabalho, na nossa pasta do nosso projeto, a PMGR. Selecionem aqui a 0,57, selecionem não, venham em cima dela com o botão direito da 0,57, ó, e venham aqui em copiar, ó, copiar, botão direito aqui, colar, ó. Botão direito em cima da cópia, renomear, e eu vou colocar aqui 0,56, ó. Pronto, fiz a cópia. Agora eu venho aqui em cima da 0,56, 2 cliques em cima dela, eu vou abrir ela. Essa aqui é a nossa 0,56, que a gente fez cópia e salvou. Aliás, essa aqui é a nossa 0,57, que a gente fez uma cópia, salvou como 0,56, agora a gente vai modificar ela. Então, o tamanho original aqui da 0,56 é essa aqui, é que eu estou abrindo o nosso projeto de referência lá. Então, ela tem ó, 150 por 150,
o raio aqui é 10 e a espessura dela é 1/4 de polegada. Então vamos lá, olha só o que a gente vai fazer. Essa aqui é a nossa 0,56 que a gente copiou da 0,57. Então, botão direito aqui em cima de flange base, ó, botão direito, editar esboço. Eu vou ocultar aqui os planos e eu vou colocar aqui em 75, ó, 2 cliques, vou colocar 150. Aqui em 75 novamente, 2 cliques, 150. E aqui o raio, vou dar 2 cliques, vou pôr 10. E vou salvar aqui, ó, na seta azul eu salvo ela aqui. Orientação de vista isométrica. Agora eu venho aqui em flange base, ó, botão direito, editar recurso. E eu vou pôr aqui, ó, substituir parâmetro padrão, vou colocar a espessura de 6,35. Que ela já aumentou ali, ó, 1/4 de polegada, vou dar OK, pronto, pessoal. Tá aqui a nossa peça, ó. Posso desmarcar aqui e tá pronta a nossa 0,56 que a gente copiou na nossa 0,57. Então podem salvar e podem fechar aqui, ó. Perfeito. Tá? Essa aqui é que eu utilizei como referência e fizemos aqui a nossa 0,56. E eu vou vir aqui na pasta de peças de referência e vou excluir a 0,56. E já vou abrir a 0,55. A 0,55 é essa aqui, ó. É esse nosso metalon aqui. Está aqui ele, ó. E uma coisa interessante, pessoal, que eu fui me ligar só agora, e é uma dica que eu quero dar para vocês aqui, que eu fiz o projeto e eu nem me recordei disso, mas eu devo ter olhado em algum catálogo. Então, o que acontece? Pessoal, metalon, que são esses tubos quadrados, vazados aqui que a gente compra, ó, tem quadrado, tem retangular, basicamente metalon é quadrado e retangular, são as mais comuns que a gente utiliza. A gente chama de metalon isso aqui. Tem lugares que o pessoal chama de tubo quadrado, tubo retangular, é tudo a mesma coisa, tá? Mas a gente fala metalon, que é o nome comum aí que deram ao longo do tempo aí, tá? Então, olha só. O metalon, ele tem algumas medidas de metalon que são padrões na indústria para a gente comprar, são mais fáceis da gente comprar. Por exemplo, metalon de 20 por 20, que é 20 milímetros por 20 milímetros quadrado. Metalon de 30 por 30, que quando eu falo 30 por 30 é 30 milímetros por 30 milímetros, tá? Metalon de 40 por 40, metalon de 50 por 50, metalon de 80 por 80, metalon de 100 por 100, metalon de 150 por 150. Esses metalons que eu falei para vocês são metalons que a gente encontra na maioria das empresas revendedoras aí desses materiais. Porém, tem outras medidas de metalon que elas existem também, mas elas são o que a gente chama de mosca branca. A gente costuma falar assim, que eles são mais raros. Por exemplo, uma mosca branca foi um ditado que deram aí, que é uma coisa mais rara da gente encontrar. E esses caras aqui, por exemplo, eu usei aqui um metalon de 75 por 75. Ele não é um metalon tão comum. Então, se eu tivesse usado aqui talvez um metalon de 80 por 80, por exemplo, seria mais fácil para eu encontrar. Mas isso aqui não é problema, pessoal. Eu posso fazer o projeto dele com 75 por 75. Se eu tiver muita dificuldade para encontrar esse metalon na indústria, aí eu mudo o projeto aqui. Porque basicamente o que eu fiz? Ó, eu utilizei o metalon, deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu utilizei o metalon de 75 por 75 por causa desse cara aqui, ó, que daí eu tive que utilizar, eu não estava encontrando, se eu não me engano, o metalon para colocar um dentro do outro. Daí eu tenho que fazer essa peça aqui, uma peça dobrada, eu não queria, daí eu peguei o metalon de 90 por 90, que é outra mosca branca também, eu utilizei duas moscas brancas aqui. Então, de certa forma, isso aqui é uma coisa que eu teria que revisar no projeto. Até vou dar uma olhada nisso aqui, depois a gente, se for o caso, depois nas montagens, a gente revisa isso aqui, tá? Se eu não falar nada daqui para frente, a gente pode deixar assim, não tem problema. Mas quando a gente for fazer as montagens, eu vou tentar revisar isso aqui. Para colocar uma medida, fazer esse metalon aqui ó, com 80 por 80, porque aqui ele está com 75 por 75, que é uma mosca branca. Mas a gente pode achar, existe na indústria, pessoal. Eu não estou dizendo, mas pode ser que dependendo da região onde vocês morem aí, se isso aqui fosse fabricado, seria mais difícil da gente encontrar, entenderam? Se eu não me engano, eu fiz uma pesquisa aqui e era fácil para encontrar esse metalon aqui, esses dois, 75 por 75 e um de 90 por 90. Mas eu estou falando isso para vocês porque isso é uma coisa que acontece muito. Vocês vão ver na prática, quando vocês forem desenvolver um projeto. Aliás, isso é uma coisa interessante, ó. Sempre procurem saber se vocês não... Desculpa. Sempre procurem fazer se vocês não estão utilizando mosca branca no projeto de vocês. O que é a mosca branca? A gente fala
são itens difíceis de encontrar. Por isso que eu estou falando isso aqui para vocês. Então, quando vocês forem fazer um projeto, liguem para o fornecedor de aço para saber lá. Geralmente as empresas, a empresa onde vocês trabalham, elas já têm os fornecedores de aço dela cadastrado no sistema dela, tudo lá. Os compradores já têm o contato dos fornecedores, então vocês pegam esses contatos com os compradores da empresa de vocês. Se é uma empresa pequena e não tem comprador, liguem vocês mesmos, se vocês souberem de quem empresa onde vocês trabalham está comprando aço, liguem para essa empresa, perguntem, vocês têm aí o metalon de 90 por 90, é fácil de achar? Entenderam, pessoal? Tem que ter essa comunicação, porque daí vocês fazem todo um projeto sem saber se tem o material fornecedor, e daí imagine o seguinte, chega lá e não tem, o projeto está lá na mesa do pessoal da produção para produzir. Aí chega lá, não tem o projeto, não tem a peça, não tem a dimensão daquele material que vocês utilizaram. Então, por isso que é importante ter esse diálogo de vocês com os fornecedores de vocês também. Tá bom? Então, estou deixando aqui isso aqui porque é uma coisa interessante, porque eu acabei utilizando mosca branca aqui. Mas se eu não me engano, eu olhei alguns catálogos de fornecedores e eu vi que era um item fácil de encontrar, tá bom? Mas fiquem ligados nisso, pessoal. Cuidem isso aí, tá? Então vamos lá. Bom, no fim eu acabei falando aqui, quase que a gente concluiu a nossa aula aqui, mas beleza. Vamos ver aqui, ó. É um metalon de 75 por 75. Esse raio aqui é 2. A espessura dele é 4,75, que é 3,16 polegadas. Então vamos lá. Bom, deixa eu ver o comprimento. 570. Então vamos aqui em novo. 2 cliques em peça. Orientação de vista isométrica. Uma coisa, ó. Antes que alguém pergunte, André, eu poderia fazer esse metalon com componente estrutural? Sim, pessoal, poderia. Como é que vocês iam fazer? Vocês iam pegar o plano frontal, iam fazer uma linha de 570 milímetros de comprimento aqui, e ia utilizar aqui, ó, soldagens, componente estrutural, que ele ia habilitar aqui o componente estrutural, e vocês iam fazer com o metalon que a gente utilizou ali. Mas eu vou fazer aqui ele com esboço normal, ó, tá? Porque é só uma peça ali, simples, não é nenhum quadro de metalon, então não tem problema. Então eu vou pegar aqui o plano superior, vou vir em esboço. Vou pegar aqui a ferramenta retângulo central, ó. Vou dar um clique aqui, vou pressionar ESC. Dimensão inteligente, vou pôr aqui 75. 75, vou pressionar ESC. Vou vir aqui, ó, em esboçar filete, vou colocar aqui 2, o raio, selecionar aqui, aqui, aqui e aqui, ok. Agora eu venho aqui em offset, coloco aqui, ó, 4,75, que é uma chapa de 3/16, é uma espessura de 3/16 polegadas. Vou selecionar essa linha aqui, ele vai dar um offset em tudo aqui, eu vou inverter, ó, o offset ele copia as linhas, ó, com a espessura que a gente deu ali, e vou dar ok. Então agora recursos, ressalto base, vou colocar aqui a direção 1, 570, e vou dar Enter. Aqui eu posso até inverter, para ele pegar de cima para baixo. De cima para baixo. Então, orientação de vista, isométrica. Botão direito aqui em material. Eu vou colocar isso em 1020, pessoal, mas geralmente esses metalons, eles são com aço 1008. Não chega a ser um 1020, tá? Tem com 1020 também, ele é um pouquinho mais caro. Mas é um aço 1008 aí, mais ou menos. Se eu pensar assim, o aço 1008, em termos de limite de escoamento, que é o que a gente tem que levar em consideração, ele, depois vocês não sabem o que é limite de escoamento, pesquise no Google para vocês verem, que é o ponto do aço, onde o aço passa do regime elástico para o regime plástico, tá bem? Eu até vou fazer um vídeo mais para frente aqui no canal, mas pesquise na internet que vocês vão entender. Na verdade, o limite de escoamento é um dado muito importante para a gente fazer o cálculo aqui, que o SolidWorks, os cálculos que o SolidWorks faz na simulação dos materiais aqui. Até uma coisa interessante, ó. Simulação, pessoal, é uma coisa que eu ensino muito a fundo, tá? Dentro do meu treinamento, que é o método Medinger, tá? Então, para quem não sabe, eu tenho um treinamento chamado método Medinger. Lá no método Medinger eu ensino basicamente, dentre tudo que eu ensino lá, mas o básico, assim, que eu ensino, é duas coisas. Ensinar vocês a pensar para projetar e também desenvolver todo um projeto no SolidWorks. Então, como é que funciona? Eu ensino a parte de pensamento para projetar. Por exemplo, tem uma peça no projeto de vocês que vocês têm que fazer, ou tem que criar solução para o projeto. Como é que vocês têm que pensar para criar aquela peça, para criar solução para o projeto? Então, dentro do método Medinger, eu ensino isso, a parte de pensamento para projetar,
Então tem a parte também de SolidWorks, onde eu ensino modelagem, montagem, simulação e detalhamento. Então lá dentro do método Medinger, eu simulo como se um cliente tivesse entrado em contato comigo, eu aplico a minha metodologia, crio a solução para o projeto, depois eu modelo, monto, simulo e detalho esse projeto no SolidWorks. Então eu ensino todo o processo de desenvolvimento para vocês de projetos mecânicos no SolidWorks e ensino também a parte de pensamento para projetar. Então, se você quer se aprofundar muito do processo de desenvolvimento de projetos mecânicos, é interessante você, quando tiver a oportunidade, entrar no método Medinger. Então, eu abro poucas turmas ao longo do ano, poucas turmas mesmo. Eu vou deixar aqui embaixo, pessoal, do vídeo, um link do método Medinger para vocês. Então, vocês cliquem nesse link aqui, vai abrir uma página para vocês. Nessa página lá, vocês coloquem o e-mail de vocês, que vocês vão estarem pré-cadastrados para quando eu abrir uma turma. Então, quando eu for abrir uma turma, vocês vão ser notificados da abertura dela e vão ter acesso a valores, garantias e tudo mais lá, tá bem? Então aproveita e se cadastrem, porque eu abro poucas turmas ao longo do ano, pessoal. Então é para vocês ficarem por dentro de quando eu for abrir uma nova turma aí, tá? Então aqui o que acontece? O limite de escoamento do aço 1008, aço carbono 1008, ele é muito parecido com o limite de escoamento do ASTM-A36. Então eu vou colocar aqui o ASTM-A36. Tá? Então, metalon também. Tem metalon que é feito de ASTM-A36, tem metalon que é feito de ASTM, de aço SAI 1020, aço SAI 1008. Então, eu vou colocar aqui o ASTM-A36 para ficar mais próximo da realidade, tá? Bom, então vamos fazer aqui agora esses cortes aqui, ó. O diâmetro deles é 26. Aqui, deixa eu colocar do centro, ó, 57. 57, 335,36. Então, ó, selecionem, vem aqui no plano frontal, ó. Aliás, no plano direito, ó, selecionem ele, vem aqui em esboço. Ó. E agora pegue aqui a ferramenta linha, ó, linha de centro. Um clique aqui na origem, outro aqui, pressionem ESC. Dimensão inteligente. Essa linha aqui eu vou colocar 57. Essa aqui é 335,36. Não sei como é que eu lembrei, pessoal, porque geralmente essas medidas quebradas assim eu nunca lembro. Ó, aqui é 26 o diâmetro. Então, esboço, círculo, vou dar um clique aqui, ó, um clique aqui, vou arrastar para cá. Outro clique aqui, outro aqui, vou pressionar ESC. Agora pressionar CTRL, manter CTRL pressionado, selecionar esse círculo. Esse aqui com CTRL pressionado, selecionei os dois, vou colocar igual, ok, dimensão inteligente. Vou colocar 26. E agora vem aqui orientação de vista, isométrica, vou vir aqui em recursos, corte extrudado, e eu vou colocar aqui passante ambos, aqui ele vai cortar passante para os dois lados, e vou dar ok. Perfeito, está aqui a nossa peça. Então agora eu venho aqui em peça 3, colar aparência, que ele vai colar a nossa cor aqui. Então, vou selecionar aqui o plano frontal, vou vir em exibir, e o plano direito em exibir, para deixar ele sendo exibido aqui, para depois a gente utilizar lá nas montagens. Então, vou salvar. Vou vir aqui na área de trabalho, na nossa pasta, ele já está, vou selecionar 0,56, só para pegar o código dela, e vou colocar aqui 0,55. Perfeito, pessoal. E vou salvar. Perfeito. E vou fechar aqui. Pronto, tá pronto aqui mais uma peça do nosso projeto. Bom, pessoal, eu vou vir aqui e vou excluir a 0,55, e na próxima aula a gente volta na peça 0,54, tá? Então a gente já está passando aqui de 30 minutos, a nossa aula está encerrando. Então o último recado, pessoal, que eu queria dar, para quem ainda não se inscreveu aqui no canal, é que vem aqui embaixo desse vídeo, clique no botão inscrever-se e ativem o sininho para vocês estarem recebendo as notificações das próximas aulas que eu for postar, tá? Pessoal, se inscrevam aqui no canal, tem milhares de pessoas que assistem as séries aqui e não são inscritos, então eu queria pedir para vocês se inscreverem para ajudar aqui no crescimento do canal, tá? Uma outra coisa, deixem o like embaixo aqui de todos os vídeos que vocês gostarem. Deixem o like de vocês, que isso também é muito importante para o crescimento do canal. Uma outra coisa, compartilhem os vídeos aqui com colegas de faculdade de vocês, colegas de curso técnico, ou só quem queira aprender SolidWorks e projeto mecânico por hobby mesmo. Então compartilhem com os amigos de vocês, tá? Tem também meu Instagram e meu Facebook. Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar o link para acesso a essas duas redes. É só vocês virem aqui embaixo, me seguir, me curtir. E tem também meu site. Se quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, é só entrar lá. Tá bem, pessoal? Então tá, um forte abraço e até a próxima aula.